Hello, Biters! Hoje estamos aqui para mais um episódio do Café com Bytes. Aqui hoje com a Evelyn, que foi uma pessoa que me ajudou muito ano passado num desafio que eu estava tendo, né? Evelyn, diretora de dados e risco da AppMax. Bem-vinda, Evelyn. Muito obrigado por ter Obrigada. vindo. Obrigada pelo convite. Bom, gente, eu sou o Paulo Carmini, especialista de eficiência e inovação no Clube do Valor, CTO do Café com Bytes. Né? Estamos aqui hoje para bater um papo sobre dados, inteligência artificial e algumas outras coisas que a AppMax vem desenvolvendo aí com a gente. Evelyn, se apresenta para o pessoal e conta mais um pouco da tua trajetória. Bom, trabalho com essa parte de dados, tecnologia já há mais de 10 anos aí, acho que já passei por todas as partes, desde desenvolvimento, infraestrutura, DBA, e estou agora na AppMax, né, conduzindo essa parte de dados voltada para produtos com inteligência artificial, como o Max, né, que a gente lançou recentemente, que é um banco totalmente no WhatsApp, e a gente também trabalha com a parte de risco, né? O mercado online, compras com cartão de crédito, ele precisa muito da inteligência artificial para prezar ali por segurança e também experiência do consumidor. Show, que legal. E a Evelyn também veio morar em Porto Alegre agora há pouco. O que que tá achando desse frio? Bah, ainda acostumando, acho que toda semana a imunidade ela dá um pico ali diferente, né? Espírito Santo era onde eu morava e a temperatura era sempre estável, 23 graus, 25, então era bem tranquilo. Aqui já é bem puxado. Show, que legal. Gostei que tu já tá usando o bar, já tá usando as Tá no dia a expressões dia. gaúchas, né? A Evelyn, há quanto tempo tu trabalha na AppMax? 4 anos e 2 meses na Epimax. Já é um tempinho bom. Show, e como é que foi a tua trajetória por lá? A gente começou do zero, né? Quando eu entrei, a gente brinca que só tinha mato, né? Os processos eram ainda manuais, a empresa estava crescendo e crescendo muito rápido, então processos no Excel, processos que não tinham registro, em pagamentos a gente tem o fluxo de liberação de recebíveis e era totalmente manual e não tinha o time, né? Então a gente teve que construir todos os processos e construir um time do zero. Que legal, que legal. A gente estava falando aqui atrás, nos bastidores, um pouquinho mais sobre quais assuntos que a gente ia trazer, o que, que a gente ia conversar. E um dos assuntos que a gente conversou aqui é sobre a questão da inteligência artificial aplicada à recuperação de vendas que a AppMax acaba trazendo para o mercado. Me conta um pouco mais como que é essa solução, a ideia é que a gente converse também de uma forma um pouco mais técnica para que a gente consiga mostrar para o pessoal essa parte, não só de uma forma técnica, como também de uma forma prática. Como é que funciona essa inteligência artificial aplicada na recuperação de vendas? Certo. A gente pensou muito na dor ali do lojista, né? Que a gente sabe que carrinho abandonado é mais ou menos uns 50, 60% ali da operação. E a gente fez primeiro um modelo para filtrar quem tinha mais interesse de compra ou quem só estava abandonando o carrinho. Deu muito certo. A gente fez mais de, acho que foi 100 milhões, alguma coisa assim, tem que confirmar, mas a gente fez um volume alto de processamento com essa solução. Só que a gente percebia que muitos clientes não compravam, tinha dúvida, ficou inseguro, queria saber se tal produto era melhor do que esse, e aí acabava, né, perdendo a venda. E aí a gente pensou num processo ponta a ponta. Então a gente trabalha com um motor de busca, né, que a responsabilidade desse motor é entender o que aquele site está vendendo, entender o conteúdo daquele carrinho, entender o contexto do cliente com aquele carrinho para conseguir sanar dúvidas. Tem uma LLM que tem uma responsabilidade mais técnica, de entender todos aqueles pontos, consolidar, e uma que só vende. Então a gente estruturou em partes e responsabilidades separadas, né? Porque acaba ficando mais eficiente, reduz custo e para dar manutenção fica mais fácil, né? Então a gente fez ponta a ponta. Show, muito legal. E tecnicamente, o que que vocês usaram de banco de dados? O que que vocês usaram de automações internas? A própria LLM, que modelos que vocês têm trabalhado e como que vocês construíram essa base, né? A topografia, a topologia ali da estrutura. A base é o próprio carrinho, né, gerado ali, então gera um link que permite acessar aquela página e aí a gente usa muito Python para fazer essas automações de consultar. LLM a gente usa várias, tá? Porque acho que no contexto que a gente tem hoje já tem mais margem para você escolher uma LLM para um cenário, reduzir custos. Então a gente tem internamente a OpenAI, a gente tem o Cerebras, que ele comporta ali várias LLMs, a gente tem a do Google, a gente tem também o DeepSeek e várias outras ali, que aí a gente faz uma espécie de direcionamento. Tal atividade essa trata, tal atividade essa é melhor, para reduzir custos e também melhorar a eficiência.
Depois que gera aquele carrinho, né, a gente cria uma infra de troca de mensagens ali entre as camadas, e aí a gente vai montando o formato da instrução técnica, né? Porque para o carrinho a gente precisa gerar uma instrução técnica. O que o cliente deixou no carrinho, o que o site vende, quais são os principais produtos, qual que é a condição de frete, qual que é a condição de parcelamento, quais que são os reviews desse produto, porque são as dúvidas que o cliente tira, né? A gente até recentemente, usando LLM num produto novo que a gente está trabalhando, a gente percebeu que o cara estava recebendo chargeback porque o cliente não sabia usar o produto. Então, se ele não sabe usar depois que ele já foi convencido a comprar, imagina a dúvida dele no momento da compra, né? Então, a Sim. gente acaba perdendo muito nisso. Então, faz todo esse pipeline. Show, que legal, um pipeline bem estruturado e muito robusto. E dentro da tua função, tu tem a parte de risco também, né? Então, nesse momento que a gente não tem muita clareza sobre como que a inteligência artificial vai ser burocratizada de alguma forma, como que ela vai ser regulamentada, como que tu faz, né, sendo um meio de pagamento, né? A AppMax ela é um meio de pagamento que conecta e-commerce com o consumidor final. Como que tu faz para manter a segurança dessa estrutura mesmo tendo inteligências artificiais rodando? Vocês trabalham on-premise, vocês trabalham na nuvem, vocês utilizam a própria inteligência artificial nas redes mesmo para consultar bases externas ou só usam redes internas? Como é que funciona esse? A gente trabalha com nuvem, tá? Então hoje a gente usa a AWS e a gente é PCI Compliance por ser uma empresa de pagamento, ter estrutura bancária, e aí a gente tem todo o processo com tunelado, né? Então a comunicação ela tem VPC, ela tem liberação por endpoint, liberação por IP, e é ruim para quando você vai implementar, né? Porque dá vários problemas ali por conexão de VPC, permissões, roles de acesso, mas isso garante a segurança e principalmente o PCI Compliance. E em termos de dados, a gente sempre trabalha com criptografia, anonimização de informações sensíveis ali, e isso facilita manter a segurança e também parcialidade, né? Porque a gente sabe que um dos problemas da IA ético é a parte da imparcialidade em alguns cenários, né? A tendência ao viés ali. Que legal, que legal. Vocês chegam a trabalhar algum método para não deixar com que ela alucine? Como é que está funcionando essa parte dentro das estruturas de inteligência artificial que vocês usam? Acho que o principal é bloquear o prompt injection, né? Porque quando o usuário consegue retreinar, recalibrar, ela tem várias alucinações. Hoje a gente tem uma taxa de erro ali menor do que 1% no processo e a gente faz fluxos de contenção. Então, ela tem um contexto em que ela tem que atuar, a gente faz o fine tuning dela, faz as especificações. Quando foge daquele contexto, de acordo com a classificação, ela tem a instrução ali de trazer uma resposta mais genérica, que aquilo fugiu ao alcance, até para evitar problemas, né? Então, a alucinação da IA, ele é um problema que a gente tem que trabalhar. Acho que assim, se alguém falar que consegue resolver 100%, vai ficar milionário, né? O que a gente consegue fazer é criar meios daquilo ser o menor índice possível. Que legal, que legal. Trazendo um pouco mais de como é que funciona aí o time da AppMax de dados e riscos, como que funciona a estrutura de vocês hoje? Quantas pessoas, quantos devs, quanto full, quanto front, o que que tu precisa ter, né, ali no teu time para que tu consiga entregar esses produtos para a AppMax como um todo? Agora a gente está ainda estruturando a divisão de unidades, né, de negócio. A gente tem a parte da AppMax, tem a parte do Max, e dentro da AppMax a gente tem vários produtos. Hoje a gente tem os times divididos ali em engenharia de dados, ciência e análise de dados. O análise de dados é aquele time de negócios, né? Então, eles atendem parceiros, estão ali para fazer o contato ponta a ponta, facilitar o dia a dia do pessoal, né, de CS e facilitar também que os parceiros tenham informações e insights sobre o negócio. Esse time hoje acho que está com 8 pessoas. A gente trabalha muito com formação de pessoas, inclusive tem o Instituto Caldeira, né, que faz a geração Caldeira. A gente pega muitas pessoas ali Que que legal. entram como estagiários. A gente está até agora contratou, acho que foram 3, né, para começar ali como assistente, para a gente Uhum. treinar e desenvolver nesse time, e aí acho que hoje está com umas 8 pessoas ali, né? E a maior parte júnior, porque a gente vai desenvolvendo e vai dando bagagem àquela pessoa. Na engenharia de dados, a gente também tem essas squads, né? Uma parte é mais voltada para o Max e outra parte voltada para a AppMax. E aí a gente acaba não tendo um front, né? A gente
Front, né, para quem é de dados, não é muita praia, mas a gente faz o que é necessário quando a gente precisa desenvolver uma interface ali. Uhum. A gente acaba usando até algumas soluções, como o BI, a gente usa o Power BI, a gente tem o Power Apps ali, né, que você permite o usuário trocar informações direto. 10 pessoas, e na parte de ciência de dados, acho que a gente está com 6 ou 7 pessoas, mas isso dividido entre os produtos principais ali, né? Uma parte cuida do Max, porque é um banco, requer muito ali, né, da gente, e é um banco totalmente com IA, né? Sim, que legal. Então tem 8 pessoas e mais quantas nesse time de engenharia? Engenharia 10 e o outro time 7. Show, que legal. Então a gente está falando de 25 pessoas no time mais tu ali, né? E como é que Exato. é estruturalmente cascateado esse time? É tu e todo mundo responde para ti? Não. Tem líderes em cada uma das áreas? Tenho líderes em cada área, né? Na engenharia ali a gente tem o squad do Max, o squad da App Max, aí tem líderes distintos. A gente tem também ciência de dados, o líder que cuida dos squads. Análise de dados, a gente hoje tem um gestor, porque acaba que a demanda deles no Max não é tão grande ainda, mas eu tenho ali os gestores que cuidam do processo, os sêniores que também apoiam os que estão em formação, né? Então não tem como, é muita gente para responder diretamente. Show, que legal. Então já trazendo o Max, né? O Max Bank, quem é o Max? O que que o Max Bank faz? O primeiro banco, né? 100% por WhatsApp do Brasil, não sei se é do mundo ou se é só da América Latina, como é que funciona? Conta um pouquinho como é que funciona o Max Bank, que é tão bom, eu utilizo aí desde as primeiras semanas ali que eu conversei com a Betina e disse, bah, quero testar como é que funciona, né? Ela liberou ali um acesso para mim, até ela ia estar feliz que eu tô de roxo aqui, não tô com a App Max, mas estamos de tio Cláudio aqui, mas eu tô de roxo, que é a cor da App Max, né? O preto é o Max. Então conta um pouquinho como é que foi esse grande lançamento e como que está sendo a base de clientes, a estruturação e um pouco mais de back-office sobre como que foi a estruturação desse projeto, quanto tempo levou como Sim. um todo. A estruturação foi uma mensagem do Marcos, 11 horas da noite, que ele teve essa ideia e a gente falou, eu quero fazer. E aí eu falei, vamos fazer, né? Não sabia nem por onde começar, porque existe o regulatório, existe a parte legal, existe também a parte de garantir, né? Que a LLM não faça perguntas ou peça senha ou que ela consiga manter o contexto. E aí a gente começou esse discovery em junho do ano passado, só que é um longo processo burocrático, né? Porque a gente tem uma IP, mas a gente precisa fazer a parte do arranjo de base ou FAS ali, né? De usar uma fintech como serviço, trabalhar com toda essa estrutura, e aí o contrato atrasou, a gente ia com uma, foi com outra, então isso foi bem demorado ali, mas a gente focada, full no projeto, assim, todo mundo estruturado. Acho que a gente começou ali por volta de setembro, né, outubro, porque antes a gente só estava mais trabalhando em algumas partes, dali em diante ficou todo mundo focado e a gente já teve o lançamento interno no início desse ano ali, a gente já estava utilizando. O que é o Max? O Max resolveu, assim, a minha vida em parar de dever aniversário de todo mundo, né? Porque todo mundo cria aqueles canais no Slack, Sim. faz um rateio ali para dar um presente e aí manda o QR Code para pagar. Como eu pago o QR Code se eu estou com o celular, né? Eu Uhum. printo a tela e mando para o Max e ele resolve para mim. Então a ideia do Max ele é simplificar o dia a dia. Ele consegue conversar com as pessoas através de áudio, de imagem, de texto, tem segurança por senha, por validação facial, por criptografia, processo de validação de dados, então é bem seguro. E a gente teve uma surpresa, né? Porque o número de usuários está crescendo muito rápido. Que legal. O que a gente projetou para dezembro, a gente já vai atingir agora, né, neste mês. E o que deixou a gente surpreso, foi a aderência de pessoas acima de 50 anos. A gente não esperava, né, que fosse Que ter. E legal. foi uma aderência muito grande, porque eu acho que facilita, né, para as pessoas que não têm tanta familiaridade com o processo do Nubank, clica, fazer um Pix, Uhum. transferir, digita a chave. No Max, não, eles mandam uma mensagem, fazem as transações. A gente até teve um feedback de um senhor que falou que agora ele consegue pagar a mesada do neto dele fácil. Então, isso facilitou bastante o processo. Não, que legal. A gente pega o WhatsApp hoje, né? Ele no Brasil é a ferramenta mais utilizada, né? E o Brasil é realmente a questão de o maior mercado do WhatsApp. E tem muito essa questão de até que ponto o WhatsApp vai fazer, e eles tentaram vincular os bancos, tentaram Sim. vincular o Pix, mas não tiveram esse sucesso, né? Pelo menos inicial, não sei se em algum momento eles vão ter, mas o Max Bank vem para resolver isso como se fosse uma conversa.
Como que foi esse pensamento? Pô, de setembro até agora, estamos falando de menos de um ano para já um lançamento de estruturação de um banco 100% pelo WhatsApp. Como que foi esse pensamento na busca de aderência de mercado e o que tem a ver com com a própria AppMax e como que eles complementam esses serviços? Acho que a gente tentou ver muita jornada, né, principalmente os parceiros ali que processam na AppMax, como facilitar o recebimento, né, tem outros produtos que a gente vai lançar ali, então a gente tentou mapear a jornada. Por exemplo, agora a gente está trabalhando no pagamento em lote. O cara que tem sua loja, ele precisa às vezes pagar influencers, várias pessoas com o Pix. A ideia é que ele consiga subir ali todos esses pagamentos e fazer. Às vezes eles precisam pagar uma pessoa, né, para controlar e fazer esse gerenciamento. Então ele simplifica muito isso. Na parte de produto, né, a gente fez ali internamente todo o time um discovery da melhor forma. A gente lançou, utilizou muito o produto e a gente criticou o produto. A primeira versão a gente usava só uma LLM e a gente teve um problema muito grande com alucinação e latência. E aí a Nossa, gente percebeu que teria que reconstruir praticamente todo o início do processo ali. Isso, em fevereiro a gente descobrindo que ia ter que jogar um monte de coisa fora e refazer, mas é não ter medo, né, de assumir que aquele não é o melhor caminho, que a gente achou uma coisa melhor, ir lá e refazer, e aí a gente transformou ele em multi-LLM, a gente trabalhou com set-fit, né, para ter dados ali local, aham, classificação, otimizou o tempo. Hoje ele voa, assim, no começo ele demorava às vezes 15 segundos para fazer uma coisa. E sim, aí a gente olha alguns players de mercado, né, que aham, lançaram essa funcionalidade restritiva ainda, e o sim. tempo deles está em 20, 25 segundos, 15, 18, e o nosso tempo é 1 segundo, um e Uhum. meio ali, então facilitou muito. Então a gente teve que desconstruir coisas que a gente pensou. Que legal. E estruturalmente, como é que ele funciona? Ele roda em qual linguagem de banco de dados? As automações, elas são feitas em Python mesmo ou tem alguma ferramenta acessória? Quando tu vincula as LLMs, né? É de acordo com o que a pessoa pede? Como é que funciona de forma infraestrutura a parte de back, assim, trazendo para o pessoal mais técnico saber como é que funciona? Porque esses dias eu estava conversando com um amigo meu que é bem técnico também, o Douglas, né, que trabalha na Pier, e ele falou assim, cara, manda uma mensagem pro Max e vê se os três pontinhos vão ficar carregando ali, porque se ficar quer dizer que, cara, tem uma estrutura muito bem Tem os estruturada três ali por trás pontinhos. para ter os três pontinhos funcionando. Então conta pra gente um pouco mais dessa parte de back. A gente dividiu em responsabilidades, né? Então a gente tem uma responsabilidade de fazer o onboarding, que a gente fez uma camada que tem toda a parte de compliance, validação dos dados, garantir que é aquela pessoa mesmo ali no processo, e aí essa camada só tem essa responsabilidade. Uma Legal. cam... Essa camada eu achei muito legal porque ela abre como se fosse um formulário no WhatsApp. Isso é Isso. uma ferramenta que tem dentro do É, WhatsApp? É uma extensão? Como é que É o funciona? flow do WhatsApp, é bem trabalhoso mexer com ele, né? Porque a Uhum. documentação não é tão boa, acho que a Meta hoje ela peca nisso, Sim. mas a gente consegue fazer criptografia, então o dado ele entra quando a gente recebe, ele já está criptografado, a gente Uhum. tem que fazer descriptografar aquele dado para conseguir interpretar e depois criptografar de novo, então isso dá uma Uhum. segurança muito grande ali na transição dos dados, e aí a gente, por trás, né, tem serviços de APIs para validar informações, para entender se é um comportamento fraudulento e utilizou o flow do WhatsApp. Então, no back, a gente tem essa camada que tem responsabilidade do onboarding ali, da entrada, ela Uhum. valida isso, monta um payload para mandar ali para aquele flow para o cliente validar e só depois seguir com o processo. Então, no primeiro momento, o cliente nem tem contato com a camada bancária, ele só tem contato, né, com a parte Uhum. bancária depois de passar por essa validação. Nossa, que legal. Porque ele é realmente muito simples ali. E por que vocês escolheram usar o flow do WhatsApp ao invés de mandar o cliente para um link e preencher? Porque a parte que faz o reconhecimento facial, vocês tiveram que mandar para um link para o cliente pegar, logar no link e fazer a parte do reconhecimento facial. Por que não foi todo o processo Acho que separado? quebra a jornada, né? Você ter que sair ali, acho que fica mais agradável a experiência. A gente não queria que o link tivesse que sair ali daquela jornada, a gente pretende resolver isso em breve, né? Porque a gente está com o lançamento do aplicativo e com o lançamento do aplicativo isso vai ser mais fácil. Então a gente pensou muito na jornada, até porque às vezes a pessoa pode querer corrigir um dado, a pessoa pode precisar de instruções e ali no WhatsApp a gente consegue dar esse apoio a ela. Muito legal, muito legal. E partindo para o restante da experiência, a gente falou sobre a camada do cliente de onboarding, ele fez o onboarding, tu vai para uma parte onde tu valida aquele dado, validou o dado, tu manda para a instituição bancária, cria uma conta dentro da instituição bancária ali,
né? E a partir disso, como é que funciona o resto do flow do cliente Sim. ali? A gente também trabalhou com camadas, né, e responsabilidades, igual a LLM, o fluxo da camada de onboarding não conhece a LLM do fluxo da camada bancária, até para evitar exposição de dados. Uhum. Então, o cliente passou ali, já vai para a camada bancária, tem uma camada de mensagens ali, né, que permite trocar mensagens de múltiplas fontes com o cliente, e essa camada de mensagem, ela vai interagir com a camada bancária, com a camada de inteligência. A inteligência interpreta, né? A camada de mensagens recebe, a camada de inteligência interpreta, devolve, a camada de mensagens entrega. Se é uma transação bancária, vai para a camada bancária. Então, essas três camadas, né? Depois que o cliente criou a conta, elas trocam entre si ali para conseguir orientar o cliente e fazer toda a transação bancária. Então, quando vai para o banco já recebe um payload ali só para fazer e finalizar o fluxo. E isso facilita em latência, né? Porque quando chega, não tem que preencher os payloads, não tem que formatar tudo, já está tudo dentro do próprio conhecimento da camada de inteligência. Ela sabe como ela tem que mandar todo o processo. E aí a gente tem a camada de integração com o AppMax, com várias outras coisas que a gente está para lançar ali. Então, a gente tentou dividir ao máximo as responsabilidades. Show, muito legal. E o Max Bank ele serve tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física, né? Exato. Como é que faz essa diferenciação dentro do sistema? Sistemas diferentes? É o mesmo banco? Como é que faz essa questão? É o mesmo banco com Type, só que para facilitar a interação no WhatsApp, a gente separou com números diferentes, né? Então, tem um contato do Max para pessoa física e um contato para o Max para pessoa jurídica. No aplicativo isso é mais fácil, né? A pessoa consegue Uhum. trocar ali na barra. Então, a gente usou a mesma estrutura, mas a gente só separou ali os números de telefone para facilitar para o cliente não ter confusão de contexto. Entendi. Muito legal. E chega alguma camada que o cliente entra em contato com uma pessoa pedindo suporte, algo do tipo? Como é que funciona essa parte dentro do Max Bank? Se a LLM percebe, né, ali no Max que o cliente precisa de alguma ajuda, quer falar com o suporte, ele recebe o contato, nesse suporte ele passa por uma triagem e cai para um time de pessoas mesmo que vai entender o que ele precisa. Ah, meu WhatsApp foi roubado. A gente vai lá, vai entender, vai garantir que é aquela pessoa, enviar a validação facial, fazer verificação, né, se tudo é devido, se aquela pessoa é ela mesma, se pode ser alguém tentando trocar ali a conta. Então a gente acaba fazendo o processo ponta a ponta. Nossa, que legal, que legal. Gente, falando um pouco mais do lugar que a gente está aqui hoje, né? Hoje a gente está aqui no Now Living Space, né? Que é a casa do Café com Bytes. Aqui a gente tem uma sala de podcast, uma sala de trabalho. É uma estrutura fantástica, com várias salas de treinamentos, vários auditórios. Até a AppMax estava aqui há 1 ou 2 semanas atrás fazendo um Exato. treinamento das lideranças. O que que tu achou da experiência aqui no Now? Gostei muito, achei o ambiente bem aconchegante. A gente acabou utilizando a estrutura para fazer treinamento ali na sala, o cafezinho também ali sempre à disposição, então foi bem produtivo. Acho que foi assim, um dos melhores que a gente fez treinamento. É, que legal. Então, gente, a gente está aqui também sendo patrocinado, né, em conjunto com a TioCloud, a nuvem premium, né? A TioCloud ela faz um serviço muito utilizado por todas as empresas, né? Empresas que rodam em cloud normalmente precisam de um parceiro para que consiga fazer sua estruturação de dados, sua estruturação de migração de um setor on-premise, né, que é a máquina física, para um setor na nuvem. Evelyn, como é que vocês trabalham isso? Vocês têm um time interno lá que faz essa parte de estruturação de cloud? Vocês têm parceiros? O quanto que tu acha que é mais prático ter uma pessoa em conjunto para que ajude vocês nesse processo? Ah, com certeza, ajuda muito ter ali uma pessoa nesse processo, porque às vezes pequenas coisas, né, que a gente faz, a gente reduz ali o custo, né, na conta, e conta de cloud a gente sabe que é bem alta. Internamente a gente tem um time de SRE na parte de dados e de IA, como são questões mais específicas, né? Não é uma mesma infraestrutura para produto de software, a gente acaba tendo dentro do próprio time fazendo toda essa parte de arquitetura, subir as estruturas e com o apoio ali, né, de parceiros para tirar dúvidas. Show, que legal. Então a gente se encaminhando mais para um final, né? Vamos falar um pouco mais de tendências e depois a gente vai para o encerramento. Então, olhando para o futuro, o que que te empolga na inteligência artificial e na era de dados? A gente sabe que a gente tenta buscar conhecimento, tenta buscar avanço, tenta buscar papers, tenta buscar conteúdos, mas os conteúdos, assim como ela vai crescendo, né? Ela vai divulgando cada vez coisas novas
e anda muito rápido, então a gente está sempre para trás. Como é que tu te mantém informada sobre isso e como é que tu visualiza esse mundo de empolgação para um futuro próximo aí? Eu acho que, assim, para atualizar é muito na prática. A gente sempre vai ler documentações, vai ler livros, mas eu acho que nada te faz atualizar mais do que estar ali no dia a dia, ter que mexer, ter que descobrir uma coisa nova. E tecnologia ela é um pouco cruel nesse sentido, né? A gente dorme, acorda, mudou tudo, três coisas diferentes. Acho que quando eu penso no futuro assim da IA, eu vejo que ela vai trazer coisas bem positivas, principalmente no campo da saúde e de inclusão. Uhum. Na parte da saúde, né, a gente vê a parte de bioinformática que permitiria identificar, né, precocemente doenças como câncer, Uhum. formas para descobrir medicamentos, modificações genéticas para quem tem predisposição a algumas doenças. Então, a gente vê alguns trabalhos bem relevantes nessa área lá fora. Aqui no Brasil também tem o Albert Einstein, que investe muito nisso. Eu acho que isso vai permitir, né, as pessoas terem mais cuidado com a sua saúde e identificar isso mais fácil e reduzir o custo, né? Porque a gente sabe que nem todos hoje têm acesso à saúde e à saúde pública, nem sempre a pessoa vai conseguir quando precisa. Quando eu olho para a parte de inclusão, eu vou trazer o exemplo dos meus tios que moram no interior, são pequenos Uhum. produtores rurais. Eles não sabem abrir um aplicativo, né, do banco, da cooperativa de crédito que eles usam para poder habilitar fazer um Pix, fazer uma transação. Mas eles sabem mandar uma mensagem para uma IA no WhatsApp ou em um outro aplicativo e pedir para fazer alguma coisa para eles, confirmar os dados. Então, eu acho que isso também vai facilitar, porque no passado a gente teve os bancos digitais facilitando, né, a população que não era bancarizada ser bancarizada. Acho que Sim. agora a gente vai ter a IA trazendo a população que não está digitalizada, permitindo ela a ter esse acesso maior. Uma ideia de facilitação da digitalização das pessoas, independente da idade, Exato. independente do tipo, independente de onde mora. Que legal. E para quem está começando, quer se desenvolver nessa área, o que normalmente tu indica para a pessoa fazer isso, para que ela cresça, para que ela seja um engenheiro de dados, para que ele seja um engenheiro de IA, um data-driven? O que tu indica para o pessoal que está entrando agora no Epmax? Ah, estuda Python, estuda SQL, estuda inteligência artificial, por onde estuda? Fora a questão da prática, assim, o que tu diria que é o caminho das pedras para uma pessoa se desenvolver nisso? Eu acho que o primeiro passo é a pessoa entender que o que ela faz com dados, com tecnologia, é resolver problemas. Então, ela tem que entender e querer entender pelo o negócio. Ela tem que ter paixão pelo problema. Ela tem que ter obsessão em entender aquele problema, porque eu falo isso com os meus meninos. Primeiro, entende onde você quer ir, o que você quer resolver, para depois você pensar qual a tecnologia. Sim. Porque se a gente se apega muito à tecnologia e não ao problema, a gente às vezes vai usar uma submetralhadora, né, para uma formiguinha ali, acaba sendo ineficiente. Então, acho que eu diria que o primeiro mandamento é esse: entenda o negócio, entenda aquilo que você está fazendo, entenda o que você quer resolver. E depois eu iria muito para a parte básica, né, que é Python e SQL. Acho que hoje em dia na internet, no ChatGPT, tem cursos gratuitos, tem vários vídeos no YouTube, tem documentações, então Python e SQL é o básico, porque aí depois disso vai para a parte mais técnica, infraestrutura, Docker, computação paralela, paradigmas e várias outras questões Sim. que você vai precisar muito, mas no começo você não tem nem bagagem para entender aquilo, né? Por exemplo, a pessoa está começando, ela vai lá aprender ponteiros, ela não vai conseguir absorver aquilo ali, ela não vai conseguir entender aquele conteúdo, ou ela está começando e vai estudar como funciona um cluster, mas ela não entende muito bem como funciona redes, né? Então, Sim. acho que é tentar ir primeiro do mais simples e ir evoluindo. Que legal, que legal. E alguma dica prática para empresários, empreendedores, seja pequeno, médio ou grande, para aplicar a inteligência artificial no seu negócio ainda nesse ano, em 2025, né? Porque muito se diz assim, ah, eu tenho IA. Hoje as empresas de tecnologia dizem assim, ah, eu tenho IA embarcada, eu não tenho, como é que funciona e tal. E eu falo muito que a IA pela IA, ela é apenas uma ferramenta. Né? A grande questão é a engenharia de prompt que tu vai fazer ali para estruturar bem aquelas perguntas, ou o conhecimento que aquela pessoa realmente tem para desenvolver a IA e fazer com que ela entregue melhores respostas. Como que tu vê na prática assim, uma aplicação de IA para que o pessoal consiga utilizar no seu dia a dia? Acho que a gente tem do básico à implementação mais completa, né? Ah, eu quero usar a IA no meu dia a dia para o chat GPT mesmo, para facilitar, para me dar ideias de campanhas e outras questões.
é tomar cuidado ali com a forma com que você vai conversar com o chat. Tem uma questão que é limpeza de contexto, que às vezes as pessoas que usam, né, não entendem como funciona, não fazem. Ele começou a alucinar ou começou a te dar a resposta errada, significa que ele sujou o contexto, que ele está misturando os assuntos. Fecha Uhum, aquele chat, limpa a memória, abre um novo, explica. Eu uhum, fiz em um chat, pedi para gerar para mim uma campanha disso, ou para me explicar sobre esse produto, gerar uma forma de eu engajar o cliente, ele fez. uhum, Você gostou? Manda para um outro fazer também, compara as duas ali, né? Como se você uhum, tivesse dois funcionários, e aí você pode fazer um terceiro chat que compara aquilo ali e vai discutir as duas ideias e vai ser um terceiro. Então, uhum, tentar usar essas técnicas, né, para entrar com um prompt inicial e entender quando sujou o contexto, para limpar o contexto uhum. ali. E para pessoas que vão procurar parceiros, eu acho que é filtrar bem o parceiro que quer te ouvir, né? Que Sim. não só vai te vender aquilo ali, mas que queira entender o problema que você tem para resolver, qual a dor do seu dia a dia, o que você quer fazer com o IA e te recomendar se é aderente ou se não é aderente, né? Porque às vezes a gente vê muita solução pronta, mas não necessariamente aquela solução ela adequa aquele problema ou aquela pessoa precisa daquela solução mesmo. Então acho que é selecionar bem os parceiros. Show, que legal. E trazendo para o pessoal um pouco mais do teu dia a dia, né? Como é que é o dia a dia de uma diretora de dados de uma empresa, né? Que além de uma empresa é também um banco hoje. Como que é o teu dia a dia? Tu acorda, daí tu pega o celular e já pega e já tem que apagar fogo, tu vai para academia, o que que tu faz no teu dia a dia para que tu consiga lidar com a rotina, né? Que com certeza ela vai ser exaustiva e com certeza vai ser talvez mais do que as 8 horas ali de trabalho. Acho que é organização, né? O primeiro passo. Eu sou bem metódica ali. Eu acordo geralmente um pouquinho antes das 5, tomo meu café. Eu gosto de ter um hábito de estudar pela manhã, então eu tento reservar ali de 5h30 até as 6h30 para estudar, para ver alguma coisa, às vezes até um tema do trabalho, né? Agora a gente está vendo um produto novo e esse produto novo ele tinha algumas questões regulatórias que eu não entendia, reservei um tempo, fiz esse estudo ali e aí, quando dá umas 6h30, 7 horas, eu já inicio o dia, né, de trabalhando. Começo a trabalhar de casa primeiro, para ler e-mails, resolver problemas, canais no Slack que te marcam, né, que são vários ali. E esse momento aí de 7 até umas 9h30, que é o que eu tô de casa, eu consigo usar para resolver essas coisas, ver parte técnica, review de Uhum. soluções de arquitetura, pensar no produto, viabilidade financeira de um produto, uma parte que exige mais ali foco e concentração. No escritório, acho que é bem caótico, né? Uhum. Tem muito suporte, as pessoas acionando, e tento sempre fazer atividade física à noite, né? Que também é bem importante ali a gente, pelo menos umas 3 vezes ali, Uhum. ir lá fazer as pazes com a academia. Show, que legal, que legal. Então, gente, encaminhando para o nosso encerramento, agradecer muito aqui a presença da Evelyn. Evelyn, muito obrigado pela ajuda que tu me deu ano passado, né? Capaz. Por esse ano, tu vir aqui, né, conversar com a gente. Agradecer o contato da Betina que nos aproximou também. A AppMax aí, então, é uma solução de meios de pagamentos para empresas que querem conectar seu e-commerce, né, com o recebimento daquele valor. Se eu tiver errado também, tu me ajuda, né? E onde que as pessoas podem acompanhar o teu trabalho hoje e dar uma mensagem final do que tu consegue trazer para a gente sobre essa experiência que tu tem mais de 10 anos de mercado com uma clareza muito grande e vendo muito como que a transformação vem acontecendo ao longo do tempo. Podem me procurar através do meu LinkedIn, né, Evelyn Torresoni. Estou sempre aberta, inclusive recebo muita mensagem de pessoas pedindo alguma ajuda, também de pessoas querendo apoio para entender sobre alguma implementação dentro da empresa, então estou sempre aberta ali a apoiar quem precisar. Acho que de mensagem final, acho que na parte geral eu diria que a gente ter foco ali no que a gente quer, saber muito bem o que a gente quer e correr atrás, né? Eu vim do interior do Espírito Santo, a cidade com 1.000 habitantes. Fui a primeira pessoa ali da família a formar na faculdade, mas eu nunca deixei de lado essa vontade de estudar, essa vontade de querer fazer algo novo. E eu sempre tentei ter paixão por aquilo que eu faço, né? Porque isso faz total diferença. E acho que na parte de tecnologia, né, IA, hoje em dia, eu diria para as pessoas começarem a se atualizar. Quem está mais
tá fora, assim, tentar procurar ajuda de outras pessoas, né, que já estão aderentes, porque no futuro a gente vai ter a inteligência artificial como é hoje usar um computador para trabalhar, como foi o Excel ali, né? Hoje o SQL ele é como o Excel do passado, então quase todo mundo precisa usar um SQL numa Exato. empresa. E a mesma coisa vai ser a IA, então acho que as pessoas precisam começar a se atualizar até para colocação no mercado e carreira. Que legal, muito obrigado, Evelyn. Então, gente, Café com Bytes agradece toda a presença dos Byters que estão aí nos acompanhando. Sigam nos acompanhando em www.cafecombytes.com.br. Eu sou Paolo Carmini, Paolo Carmini também no Instagram. Contem com a gente e esperem os próximos episódios. E acompanhem, né? Café com Bytes. Até a próxima.